Em relação ao HPV, é a mesma coisa. Eu sempre falo pra vocês isso, né? É muito interessante a gente ver que os vírus, eles também estão imersos. Eles são de fora para dentro, tá? Mas eles se comportam de formas diferentes em pessoas diferentes, tá? E aí o que acontece? Existe um estudo que eu sempre cito que foi feito lá nos Estados Unidos durante 10 anos de acompanhamento de mulheres que tinham o vírus HPV, certo? E eles chegaram à seguinte conclusão, que ao longo dos anos, a mulher que teve qualidade de vida emocional, boa alimentação, que teve mais equilíbrio, uma vida mais equilibrada, o vírus do HPV, depois de 2 anos, ele sai completamente do corpo. Olha que legal. Ou seja, não é um decreto. Isso primeiro é libertador, né? Não é um decreto. Segundo, se eu já não tenho uma saúde emocional, se eu já tô meio estressada, se eu já tô com muitas feridas emocionais, porque é isso que a gente tem que entender. Se eu tenho feridas emocionais ativadas, feridas profundas emocionais, o meu corpo vive estressado e contraído. Por isso que a gente tem as contraturas no quadril, no pescoço, no períneo. Isso tudo vai bloqueando, gente. E o que isso vai fazendo? Vai fazendo com que o corpo estressado, ele já não seja o mesmo corpo para combater os invasores, os vírus, bactérias, etc. E aí o que acontece? É nesses casos em que a mulher não tem uma qualidade emocional, não tem uma qualidade de vida, uma vida estabilizada, tem muito estresse, tem muita coisa, muita sobrecarga, é nesses casos em que o HPV vai manifestar feridas no colo do útero e até câncer no útero. Porque, para quem não sabe, o HPV é um vírus sexualmente transmissível, acho sempre bom trazer, né? Que é o maior responsável pelo câncer do colo do útero. Inclusive, tem uma história, teve um depoimento que eu compartilhei esses dias de uma aluna, que ela vinha, olha que forte, tendo 2 sintomas. Tem tudo a ver com essa conversa que a gente está tendo hoje. 2 sintomas muito importantes. Essa mulher, ela era separada, divorciada há 3 anos. Provavelmente, se eu não me engano, foi isso. Ela trouxe muitos traumas e dores por conta da separação e do divórcio, etc. O que ela desenvolveu? Primeiro que ela contraiu HPV, tá? E aí você tem que entender que o que está fora é como o que está dentro e o que está dentro é como o que está fora. Eu falei esse princípio hermético ainda hoje nos stories, que é o seguinte: eu não atraio, né? Eu não atraio para minha vida, não cai no meu colo nada por acaso, inclusive vírus, tá? E eu tenho que prestar atenção o que isso pode estar me dizendo. Quer dizer que eu me permito ser invadida também, porque o vírus é um invasor que ainda por cima faz morada, né? Dentro de você. E aí, o que ela teve? Ela teve candidíase, ela teve 2 anos, 1 ano e pouco de candidíase e no final, ainda para completar toda a história, ela começou a apresentar alteração no preventivo para o HPV. O colo do útero começou a apresentar alterações e ela começou a ficar bem preocupada com o fato de poder ser um câncer no colo do útero. Olha que coisa. Então ela já tinha candidíase, já tinha feridas, né? E ela ficou apavorada. E ela resolveu fazer a iniciação e o processo da limpeza uterina. E aí, o que aconteceu? Começou. Ela entrou para a iniciação, começou as limpezas, começou a liberar esses conteúdos dessa região para começar a desbloquear tudo isso em nível sutil. E em nível físico também acontece. E aí, ela cessou a candidíase. Total. Não teve mais. E foi fazer o exame para ver como estava a saúde do colo do útero dela depois desse tempo todo. Começou a limpeza das feridas emocionais, colo do útero começa a ficar novamente saudável. Lembra disso? O exame estava perfeito.
Tava perfeito depois dela começar esses processos profundos. E você vê que ela vinha há 1 ano fazendo e o exame sempre dava alterado, sempre tava ruim, a candidíase não ia embora nunca. Começamos a trabalhar as causas profundas, as liberações profundas em nível emocional e energético, ela reverteu tanto o exame alterado para problema no colo do útero, ferida no colo do útero, ou possível câncer, porque ela estava com possibilidade de câncer, e ela me mandou mensagem dizendo que não tem nada, que tá tudo bem, que tá perfeito, e não teve mais candidíase. Então, perceba que o que sustenta um sintoma, uma repetição, um padrão na sua vida, uma dor física, dor na hora da relação, dor na vagina, é uma dor emocional que é sutil. Enquanto você não entender isso, você vai seguir tomando todos os remédios, você vai fazer tudo que você precisa e vai voltar. Porque o que sustenta por baixo, que é o pilar da dor física, é a dor emocional. Por isso que nós trabalhamos muito com as feridas emocionais no processo da limpeza uterina, porque não adianta você focar só no físico. O físico é só a ponta do iceberg das suas questões. Só que às vezes a gente tem tão pouco contato com as nossas emoções, tão pouco contato com a nossa história, que a gente nem sabe que tá cheia de feridas emocionais ativadas. A gente simplesmente acha que já seguiu em frente, mas às vezes não seguiu, não. E aí, como é que você vai saber se seguiu em frente ou não? O seu corpo vai te mostrar através do sintoma. Então, quantas mulheres, né, dizem, não, mas eu já superei. E aí eu digo pra elas, eu sinto muito discordar, mas o seu corpo tá dizendo que não, você não superou. Que essa ferida ainda tá ativada, que essa dor emocional ainda está presente e que você precisa limpá-la, liberá-la. Então, eu quero que você entenda que a dor na hora da relação é a ponta do iceberg, é o resultado de coisas que aconteceram antes. Relacionamentos, questões na sua família, sabe? Teve uma vez que eu tive teve mais de uma vez, né? Que brigas com pai e mãe desencadeavam em mim candidíase. Por quê? Porque eu me sentia desrespeitada, me sentia invadida. Então isso não é incomum. A sua vagina está te protegendo da invasão. A sua vagina está te protegendo de você novamente sofrer a ferida do abuso, porque uma invasão, um abuso é uma invasão. Olha como o corpo é maravilhoso, como ele é inteligente e como ele é perspicaz. Mas a gente tem que ter essa capacidade de interpretação do que o nosso corpo está nos mandando. E o que acontece? Nós não aprendemos isso. Nós não sabemos como fazer. E aí o sintoma vai se repetir, você vai seguindo não entendendo por quê. Mas o seu corpo tá ali te dizendo uma mensagem, tá te mostrando claramente uma mensagem. E você precisa abrir o seu olhar, a sua mentalidade para entender o que pode ser. Então, se questione na sua vida, se questione na sua história, quando que começou a dor na hora da relação, se sempre teve, se começou depois de um tempo, se você teve históricos de abuso, se você já se relacionou sem ter vontade, se teve histórico de abuso na sua ancestralidade, tudo isso pode estar causando essa dor na hora da relação. E se você tem feridas emocionais, principalmente se você tem dor lá quando encosta no colo do útero, é porque tem feridas emocionais ativadas, tá? Antes de mais nada, já deixa o seu like nesse vídeo, se inscreve no canal, ativa as notificações para receber os conteúdos que toda semana a gente libera